Olá! Hoje nós vamos conversar aqui no canal com a psicóloga Tatiana Rocha Neto, ela que também é especialista em psicoterapia de casais e de família. E nós vamos conversar sobre tudo, um pouquinho de cada coisa, sobre ansiedade, os relacionamentos, sobre transtornos alimentares, que também a Tatiana é especialista. Tati, muito obrigada por aceitar o convite para conversar com a gente. Eu que agradeço, Rafaela, e que bom, né, a gente poder esclarecer e bater um papo sobre esses diversos assuntos. Vamos lá. Vamos começar por relacionamentos. Cada vez mais as pessoas têm muitos afazeres, muitas coisas, e cada vez mais, sim ou não? Essa é uma pergunta que eu te faço. Os relacionamentos estão conturbados por causa desse dia a dia conturbado? Olha, o relacionamento, seja o relacionamento conjugal, como o relacionamento interpessoal, ou seja, pessoas, né, no geral, elas têm que sempre estarem olhando para as suas relações. A gente vai falar do conjugal um pouquinho, né? Esse dia a dia, como tu disseste, esse corre-corre, a tarefa, o horário, os compromissos, o cansaço com que chega em casa muitas vezes, pode sim colocar uma pitadinha, assim, um desequilíbrio na relação se ela não estiver muito bem fundamentada, né? E quando a gente fala em relação fundamentada, o que que é? Uma relação de qualidade com o outro. Para termos uma relação de qualidade com o outro, temos que ter uma relação de qualidade conosco. Porém, nós podemos olhar essa relação com o outro sob uma ótica de 3 pontos, Rafaela. Que 3 pontos seriam esses? E cada um que está aqui assistindo, né, esse bate-papo hoje, pode olhar para o seu relacionamento e fazer uma medidinha ali, né? Pontos como é que está a comunicação do seu relacionamento? Como as pessoas conversam hoje, né? Muitas vezes estão lá no seu celular, lado a lado, e isso a gente vê muito. Vai no restaurante. Ontem, acho que foi na rua, passei e tinham 5 ou 6 pessoas, todas no seu celular. Então, como está a comunicação? Como está essa fala? Ela é uma fala aberta. Eu digo aquilo que eu penso, o que eu sinto para a pessoa que está comigo e como eu falo isso tudo. Então, a comunicação é um dos pontos essenciais. Outro ponto essencial, que planos eu tenho com essa pessoa que está comigo? O que a gente está planejando a 2? É um final de semana em tal lugar? Eu sempre brinco, né? Cuidar de um bichinho, é ter um filho, quem sabe, né? Ou seja, o plano que os 2 estão compartilhando. E um terceiro aspecto que é fundamental também na relação de casal, que é a sexualidade. Como é que está a sexualidade do casal? E o sexo, não só a questão do estou pronta, estou aqui, ok, fiz, como costumo dizer para muitos casais, coloquei um ticket na semana ali, né, que realmente isso não vale em nada numa relação, mas não, aquele sexo prazeroso realmente, aquele sexo onde eu posso não só fazer, mas falar sobre ele também. Então esses 3 aspectos são fundamentais. E como equilibrar esses 3 aspectos? Muito diálogo. Quando as coisas não estão legais, opa, só um pouquinho, vamos conversar. Essa relação também que você disse do celular, todo mundo no celular, os casais em casa também estão no celular. Muito. É preciso deixar esse celular um pouquinho de lado. Qual dica que você daria como psicóloga para quem está nos ouvindo para usar essas 3 dicas e fazer valer a pena? Olha, um aspecto que eu considero fundamental, assim, sempre que tiver bom senso em tudo, tá valendo. Porque no momento em que eu coloco algo absolutamente regrado e que me incomoda, também já fica ruim. Porque não, eu não posso pegar o celular. Pois é, mas se eu entrar em ansiedade porque eu não posso pegar o celular, porque sei lá, alguém vai, estou esperando algum retorno ali em rede social, alguma coisa assim, e eu não posso fazer isso em função de que eu me comprometi com o outro que não posso, também não é legal. Aquilo que não me deixa bem e que não deixa o outro bem, a gente tem que banir da relação dos 2. Mas uma combinação, então, ok, a gente
Primeiro janta, a gente conversa sobre o nosso dia, mas também se entrar uma ligação ou se eu tiver que responder para alguém, não é o fim de tudo, né? Talvez, às vezes, quando a pessoa está com um hábito muito intenso já, aí sim, ela tem que dar uma regradinha, um pouco. Mas assim, ó, nada daquilo que não seja legal para os dois. É uma coisa que tem que valer e seja bom para os dois. Seja o tempo no celular, seja a conversa, seja o passeio que a gente vai fazer juntos, não sei. Alguma combinação, mas que valha para os dois. Isso é o que vale sempre. A gente fala muito de planejamento no trabalho. É também preciso ter planejamento conjugal? Olha, eu a princípio te diria assim, ó, um pouco antes do planejamento conjugal, eu diria que vale o que a gente chama de PEP. P-E-P. O que é isso? Planejamento estratégico pessoal. Qual é o meu planejamento? Qual é a missão que eu tenho? Quais são os meus valores? Qual é a minha visão? Onde é que eu desejo estar em X tempo? O que eu faço para alinhar tudo isso? Qual é o meu plano de ação dentro desse contexto? Se eu tenho esse planejamento pessoal muito claro, naturalmente eu vou conseguir com que um planejamento na relação também ocorra, desde que os dois queiram essa situação. Porque senão, se isso é de interesse somente de um e o outro não estiver de acordo, tem sempre um desalinhamento. Então, um planejamento conjugal é algo muito importante, mas tem que vir depois de um planejamento pessoal. E é uma coisa tão bacana um planejamento conjugal, muito lindo de ver. Esse planejamento pessoal, ele dentro do casamento também deve permanecer, porque é importante a gente estar com a gente mesmo, entender o que a gente quer, termos atividades sozinhos, para não ser uma coisa tão focada só no casamento. A individualidade, ela é fundamental, né? Ela é uma situação que ela requer um investimento muito grande. Então, aí entra o autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer muito para que depois eu possa conviver com o outro e conhecê-lo também. Eu costumo sempre dizer aos casais, Rafa, que cada um tem que olhar a bagagem do outro antes de realmente ingressar nesse trem, nessa viagem. Então, eu vou ter que conhecer o que o outro tem na sua bagagem e eu vou ter que ver se eu realmente gosto disso, quero isso ou se é algo que eu consigo conviver. Até quando? Não sei, até que a felicidade esteja entre os dois. Assim como o outro vai olhar a minha bagagem e ver o que ele quer, o que ele gosta e o que ele consegue conviver. Isso é fundamental, é conhecer-se, mas antes disso é cada um ter o seu autoconhecimento. Não é fácil, né? Porque às vezes a gente entra no relacionamento e acha que a vida lá fora não existe mais, é tudo aqui dentro. Isso prejudica bastante? Ou até um outro aspecto assim, não, tá com alguma dificuldade, mas assim que casar ou assim que resolver morar junto, não importa, resolve. Tudo isso, não, eu dou um jeito, né? Um exemplo clássico, assim, né, de uma fantasia de que depois do morarem juntos ou casamento vai resolver. Em um namoro, uma das partes bebe, né, está muito voltada ao alcoolismo, ou seja, sempre o álcool é algo que realmente está em alta e que atrapalha a relação. E uma fantasia, um pensamento muito mágico da pessoa é, mas quando a gente casar, vai deixar de beber. Vai parar de sair com os amigos, aí vai parar de beber. Não vai deixar. Se o alcoolismo está ali como doença, não vai deixar. Então a pessoa tem que saber se ela realmente quer seguir essa jornada, porque ela vai ter que lidar com uma pessoa que é um alcoolista. Então ela vai ter que ter uma estrutura para isso, inclusive. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? As coisas não fluem magicamente, né? E claro, a gente tem que ter a nossa individualidade também.
eu não posso estar com o outro e perder as minhas relações sociais, familiares, de trabalho, ou seja, eu tenho que ter a minha vida. O outro, idem. E aí entra muitas vezes situações de ciúmes até, onde, Rafaela, assim, ó, os ciúmes a serviço do que ele vem numa relação? Muitas pessoas entendem que os ciúmes é algo que deva existir numa relação onde existe amor, onde existe a paixão primeiramente e depois evolui para um amor. Tem sempre o ditado que diz, se tu não tem sempre ciúmes é porque tu não ama. Isto é um mito, isso não existe. O ciúmes é um sentimento, ele é um sentimento de posse que nada tem a ver com o amor. Então, um amor saudável, ele não tem a necessidade dessa posse do outro, desses ciúmes. Claro que uma ou outra situaçãozinha pode acontecer, mas muito minimizada. Ela não pode ser um padrão de comportamento, ela não pode ser constante, ela não pode sufocar o outro. Porque no momento que o outro não consegue ter a sua individualidade, ou até pior, passa a mentir, por exemplo, para poder sobreviver dentro dessa relação, o que ocorre? Lá voltamos para o tripé. Como é que está a comunicação do casal? Zero. Não está fluindo. E quando tem esses ciúmes, porque a gente sabe que ele existe muito nos casais, como equilibrar? O ciúmes, ele vem de onde? Primeiro a gente tem que entender, né? De onde ele está vindo. Ele está vindo do meu eu, que não está se sentindo completamente seguro com relação às minhas questões. Então, eu tenho que ter esse conhecimento e saber que essa insegurança, ela precisa ser amenizada, aliviada, trabalhada, eu preciso evoluir nisso para que eu não projete isso no outro, eu não projete na minha relação. Então, é algo que está ali na relação, está gritando, mas tem a ver comigo, necessariamente, e isso eu vou ter que resolver. Muitas vezes, ou uma psicoterapia, ou um próprio autoconhecimento em algumas instâncias diferenciadas, mas a pessoa precisa ter essa noção de que isto, uma hora ou outra, vai influenciar negativamente numa relação a dois. Existem outros fatores que também influenciam negativamente numa relação a dois. Por exemplo, a influência da família no casal. Isso influencia bastante. O trabalho excessivo de um que interfere porque o outro diz, mas tu só pensa em trabalho. Isso também são questões que interferem? Olha, são tantos os fatores que quando não estão equilibrados, estão em excesso, aquilo que nós comentávamos antes, né, sobre o bom senso nas relações. Tudo que está em excesso, tudo que está além do esperado, aquela pessoa que trabalha 12, 14 horas por dia, por que ela precisa ter esse trabalho tão intenso e ela não consegue estar na relação? Aí tu vai questionar como é a rotina desse casal, chega em casa, ou a outra parte já dormiu, ou já não está porque já saiu para outro turno de trabalho, ou não tem contato com os filhos, no caso de já terem filhos, e as relações familiares, elas vão se fragilizando, esse relacionamento vai se tornando absolutamente vulnerável a qualquer outra situação. Então, o excesso numa situação externa, a desculpa racional sempre vem no sentido de, não, mas eu preciso ser melhor remunerado porque eu tenho que pagar A, B e C, eu preciso manter um padrão para a família. Sim, vai manter esse padrão para a família, mas à custa de uma fragilidade das relações. Então, financeiramente equilibra e o relacionamento, quando vai ver, acabou-se, né? Assim como a interferência de vínculos familiares, de um ou de outro. Interferência exagerada, aquela coisa invasiva, onde a gente não consegue definir o que é do casal, o que é individual e o que é a família como um todo. Então, é a opinião da mãe ou da sogra, da tia, do tio, todo mundo opina sobre tudo dentro de um relacionamento, mas o casal
não está conseguindo sequer se separar das famílias de origem. E separar no sentido de, não é afastar-se, mas saber que, ok, até agora eu fui filho, mas de agora em diante eu serei o marido, eu serei a esposa, eu serei o pai, eu serei a mãe, enfim, separar os papéis utilizados na relação familiar. E quando entra filhos, a gente sabe também que muitas vezes interfere no casal para bem ou para mal, porque um deles normalmente, a parte do homem, fica com ciúmes da relação do filho com a mãe. Como que funciona isso? Muitos casais no momento da gravidez também têm problemas, porque daí às vezes a mulher se preocupa muito com a gravidez, ou às vezes não quer nem ter relações, né? Isso também ajuda a atrapalhar? Numa relação, os filhos também é um outro momento do casamento, ou da relação, ou da individualidade até, que ela tem que ser muito bem preparada. Por quê? Existem situações a favor e situações que também não são tão favoráveis. Por exemplo, se a pessoa valoriza muito o trabalho, né? E ela se vê grávida, digamos, e ela, de alguma forma, ela vai ter que interromper o seu trabalho em função de ou restringir um pouco mais horários ou alguma coisa assim. Isso não vai deixá-la se sentindo muito bem. Naturalmente, ela vai atribuir a quem essa culpa, né? A gravidez. E muitas vezes a gravidez, ela mexe com, muitas vezes não, sempre, né, dá para se dizer, mexe com toda a estrutura, não só física, mas toda a estrutura emocional. Se um casal não está muito bem preparado, os casais preparados já passam por uma certa turbulência durante a gravidez e os primeiros meses de um bebê. O casal que não está preparado, a turbulência é muito maior. E o que seria muitas vezes essa turbulência? É esse ajuste de sair dessa condição de filho ou até de um dos cônjuges para sermos pai ou mãe. Então nós temos que assumir um novo papel. E o importante, né, Rafa, esse papel, ele é para toda a vida. Esse papel não é, então eu decidi que agora não sou mais. Não, resolveu ter um filho ou até mesmo não sendo consciente essa gravidez, essa opção no caso, ser pai ou ser mãe é para toda a vida. Então nós temos que aprender a sermos pais o melhor possível. Isso não quer dizer que a gente não vai poder errar, né? Claro, a gente erra e a gente erra muito. Rejeições são naturais na gravidez. Não posso me sentir culpada com isso, mas ela ocorre. Medos são naturais. Eu não vou conseguir me isentar sempre de culpas, mas vai ocorrer. Então eu tenho que estar ciente de que essas situações ocorrem e elas são totalmente naturais. Tati, quando o casal já não está mais a fim de ficar juntos, tem o processo de aceitar que cada um vai para o seu lado, a separação. Quando que chega a esse ponto? Como é que faz? Olha, quando os casais chegam aqui, primeira pergunta que eu faço, né? Eles chegam aqui já não tendo mais muito o que resolver? Olha, eu vou te dizer que às vezes não, viu? Eu tenho casais que chegam, eu tenho casais que eu trabalho que é lindo de ver, assim, eles estão construindo o planejamento deles, o que eles querem ser mais adiante. Então tem casais muito maduros nesse sentido, e às vezes maturidade não tem a ver com a idade, tem a ver com a maturidade emocional mesmo da relação. Mas casais que chegam aqui em algum momento que há alguma dificuldade entre eles, primeira pergunta que eu faço, vamos tirar essa dificuldade, essa situação, seja a que vieram, e qual é o sentimento que existe entre eles? Porque muitas vezes o sentimento evolui para um companheirismo, né? É bacana ficar com ele, ou com ela, mas e aquela atração, aquele desejo, tesão de estar com o outro, que envolve a questão de sexualidade,
E aí tu vai questionar a sexualidade praticamente inexistente. Por uma ou outra razão, em algum momento da vida se perdeu isso, né? Então, o casal vai chegar em conjunto para saber o que nós podemos fazer. Nós vamos reconstruir, refazer este caminho de um jeito diferente, ok? Vamos, eu concordo, tu concorda, e aí nós vamos começar, principalmente pelos aspectos. Quais são os aspectos admiráveis no outro ainda? Ou outros que eu até nunca olhei muito, e aí vamos trabalhar por esse viés positivo. Ou, não, nós realmente percebemos que nós não temos mais aquela situação que nos configurava tempo atrás como um casal. Mesmo tendo filhos, mesmo toda a família dizendo que é o casal perfeito, a sociedade inteira entendendo como o casal perfeito, né? Nós não nos sentimos mais um casal. Então vamos trabalhar para que esse casal tenha suas individualidades e tenha uma forma o menos traumática possível de fazer uma separação. Por quê? Porque eles não estão felizes no formato em que eles estão. E o ser humano veio para esse mundo para ser feliz, né, Rafael? A gente não pode permanecer numa situação onde a infelicidade e o sofrimento é uma constante na nossa vida. Com certeza. Mas, mesmo depois de separados, não quer dizer que cada um tem que ir para um canto e tem que sair brigados. De forma alguma. Inclusive, esse tipo de situação é uma situação que configura uma imaturidade emocional muito grande, né? Ou seja, o que não se pode pensar, vamos trazer ali, a relação durou, sei lá, 1 ano, 5 anos, 10 anos. E aí eu fracassei, meu casamento acabou, eu fracassei. Não, foi uma relação de sucesso durante o tempo que vocês conviveram. Pode ter sido 1 ano, 5 anos, 10 anos. Ela encerrou, então encerra um ciclo na tua vida. Isso não quer dizer que tu é uma pessoa fracassada. Então, tem a ver com as crenças pessoais, né? As situações iniciam, tem um meio e, por vezes, elas têm fim também. E, às vezes, a gente tem que aceitar esse fim. Final não significa fracasso numa relação, necessariamente. A gente tem que valorizar o que teve de bom nessa relação. Combinado. Fica a dica, então, para prestar bem atenção sobre este assunto. Um outro assunto, Tati, que gostaríamos de ver com você, os transtornos, os sentimentos das pessoas, ansiedades, depressão. Como que a gente consegue perceber quando isso está acontecendo, quando a pessoa está tendo essas ansiedades, essas crises, e como que a gente pode equilibrar isso? Olha, eu acho que tu trouxe aqui um ponto excelente de reflexão, que é dar-se conta de quando a gente não está bem. Porque a gente faz um esforço interno, muitas vezes, além da nossa capacidade. Porque a sociedade nos exige, a família nos exige, o trabalho nos exige, muitas vezes o cônjuge nos exige que tenhamos que estar excelentes. Sempre bem. Sempre eu tenho que estar, eu tenho que ser alegre, eu não posso ter problemas, ou se eu tiver eu que os engula ou coloque em qualquer situação, eu não posso me irritar, eu não posso fazer uma cara feia, eu tenho que estar bem. É uma cobrança costumo dizer, né, daquele... Quando é de família, assim, a família margarina, né, as pessoas margarinas, ou seja, aquelas pessoas estão sempre sorriso no rosto. Isso. O ser humano necessariamente não passa uma vida inteira assim, ele passa por muitos ciclos, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar que a gente não está passando por uma situação tão agradável. Às vezes pode ser que se configure numa doença, em algo emocional, que é muito difícil de entender que, de aceitar muitas vezes, estou passando por isso, mas eu vou resolver isto. Eu não preciso ficar desse formato. Quando é o momento de se dar conta disso? Quando a pessoa se percebe infeliz com essas coisas, quando ela se percebe que ela
não consegue enxergar algo mais positivo na frente dela, quando ela não tem, quando ela tem um desânimo, uma apatia, uma vontade de não fazer as coisas, ela não termina as coisas que ela faz, quando ela muda muito, por exemplo, eu era uma pessoa super criativa e hoje eu estou completamente bloqueada na minha criatividade. Ou eu era uma pessoa, falando um pouco de alimentação, então eu comia super bem e hoje eu não como nada, então o que está acontecendo? Ou se eu como eu fico muito mal. Primeiro, descartando, eu sempre oriento assim, descartar todo o físico, então clínico geral, enfim, se tem muita dor no estômago, médico específico, especialista, ou seja, descartar o que há de possibilidade física que deixa a pessoa nessa situação, tá? Estando bem, clinicamente, está tudo ok, vamos partir para o emocional, ou seja, o que está acontecendo, muitas vezes pode ser uma situação muito estressora que a pessoa está passando, seja no trabalho, na família, ou até passou, né? Teve algum episódio que passou, por exemplo, o estresse pós-traumático é uma situação que logo em seguida, geralmente 30 dias depois de passar por uma situação muito difícil, a pessoa apresenta sintomas. Então o corpo da gente começa a gritar de alguma forma, ele nos dá sinais. O que é importante, Rafa? Eu estar atenta a esses sinais. Quando eu me digo assim, para mim mesma, mas eu estou muito diferente, eu não estou me sentindo bem com isso, está me incomodando, é hora de olhar para si. Ver que tem alguma coisa errada ali. Uhum. E muitas vezes tem, né? Na maioria das vezes. Olha, eu não sei se é errado em si, mas é diferente, entende? É diferente. Tem a ver com ciclos de vida, tem a ver com momentos da pessoa, tem a ver com o que ela está fazendo enquanto trabalha, muitas vezes, ou o que ela está deixando de fazer, tem a ver com momentos do próprio relacionamento, muitas vezes. Então, assim, o que é importante em tudo isso? Nós estarmos atentos a nós mesmos, nós nos conhecermos para sabermos as nossas reações frente às situações. Um exemplo pequeno, assim, né? Se eu sou uma pessoa que eu nunca fui uma pessoa de grande irritabilidade e de repente eu me percebo muito irritada, mas não é um dia irritada. É um tempo significativo, algumas semanas, meses, com aquela irritabilidade que não tem jeito de passar, não passa, e que eu não me sinto bem, tá me incomodando, ou os meus colegas me dizem, nossa, mas tá demais, não dá para ficar contigo. Às vezes o outro é nosso espelho, isso é bem importante. Porque às vezes a gente não se dá conta também, né? Então, para lá. Há quanto tempo eu tô assim? Não, a gente está em maio. Nossa, que eu me lembro é desde o Natal que eu tô assim. Para lá é muito tempo. Então, não é uma irritação de um dia, 2. É uma irritação que vem constante. E o que está acontecendo comigo? Bom, para lá. Preciso ver isso, porque eu tô toda emaranhada nessa situação. Aí eu vou procurar, obviamente, um profissional que possa me dar uma orientação, né, do que realmente está acontecendo comigo. É o profissional que vai determinar um sim ou não? Muitas vezes não, muitas vezes é a pessoa, né? Às vezes é uma situação de diagnóstico, de transtorno, então aí uma equipe multidisciplinar é muito importante, não é só um psicólogo que vai fazer esse trabalho, muitas vezes o psicólogo, o psiquiatra, muitas vezes um clínico também junto, enfim, uma série de profissionais. Por quê? Porque são vários olhares para a pessoa. O que eu acho muito saudável nisso tudo, Rafael? As pessoas terem a consciência de que sim, eu não estou bem e eu posso procurar ajuda. Isso, para mim, é o grande passo pessoal. E acabar com aquela ideia de que quem faz tratamento psicológico ou psiquiátrico é doente,
tem problemas mentais, porque isso ainda existe. Muitas Opa, pessoas acham. muito. Tem gente que se assusta. Tu vai na psicóloga, daí a resposta é sim, eu vou. Tu precisa. Sim, exatamente. Todo mundo precisa. Eu diria assim, ó, se a gente olhar ali fora, né? Se nós aqui temos uma paisagem linda. Maravilhosa. Maravilhosa aqui. Se nós olharmos ali fora nesse momento, eu te diria assim, ó, que o mundo seria muito melhor se todas essas pessoinhas estivessem procurando esse autoconhecimento, porque elas estariam prontas para enfrentar as maiores adversidades na vida. Então, qualidade de vida significa autoconhecimento e saber que sim, ela pode, ela tem competência para aquilo, ela pode ser mais assertiva, realmente saber das suas forças, das suas fraquezas. E com a ajuda de um profissional da psicologia, isso fica muito mais fácil. Então, saudável é quem está numa psicoterapia. Interrogação é quem não aceita a psicoterapia e não de forma alguma. Então, eu realmente assim, ó, se pudesse, né, dizer, olha, deixa uma dica para todas as pessoas do mundo, façam psicoterapia, porque é algo que dá o equilíbrio pessoal e relacional, e como o nosso mundo precisa de pessoas mais equilibradas, né? Sem dúvida. Para finalizar essa primeira parte, Tati, a gente fala muito de ansiedade, problemas familiares, problemas no trabalho, e aí às vezes tem muitas pessoas que descontam na comida. Acontece. Né? Muito. E aí entra outra crise. Porque aí tem muitas pessoas, principalmente mulheres, não querem ficar gordas, se sentem mal. E aí começa a autoestima descer. Então, o transtorno alimentar também influencia em tudo. No relacionamento, na sua autoestima. São duas situações, né? Que a gente tem que saber bem. O que é um descontrole, tá? Onde eu estou trabalhando com, conhecendo a minha fome física, biológica, essa fome natural. E a minha fome emocional, onde eu estou compensando ela através da comida, né? Poderia compensar através de outras questões também, essas emoções principalmente negativas, se bem que as positivas também ocorrem. Mas, ou seja, saber diferenciar a fome emocional da fome física, isso é o grande passo. Necessariamente, se eu como mediante fome emocional, e o que é a fome emocional? Por exemplo, se eu estou muito triste, vou comer. Se eu estou ansiosa, vou comer. São sentimentos negativos. Se eu estou muito feliz, recebi um aumento hoje, vou comer muito. Se eu estou muito... se eu estou magoada com alguém, vou comer. Então, isto é fome emocional. É uma fome que está alinhada com os sentimentos, sejam eles negativos ou positivos. A fome biológica é aquela que o nosso corpo está pedindo. Por exemplo, nesse horário que nós estamos, o meu corpo, nesse momento, já está pedindo um lanchinho. O teu está? Também. Eu tenho que reconhecer que já faz umas 2 ou 3 horas que eu fiz minha última refeição. Neste momento eu tenho fome. E o que eu vou fazer? Eu vou comer algo. Isso é uma fome física, é reconhecer os sinais do meu corpo para que eu absorva esse alimento nas horas em que o meu corpo está me pedindo. Então, no momento em que isso acontece e eu coloco um olhar para que eu possa comer mais, sempre nas vezes que eu detectar a fome física, eu vou seguir um fluxo em que eu vou atender a demanda do meu corpo, tá? Isso não significa que eu não posso, de vez em quando, estar muito irritada, quer saber, vou comer um pedacinho de chocolate. Ok. A questão é o sentimento que eu coloco depois de ingerir o alimento. Por exemplo, comer um chocolate e jogar culpa em cima desse chocolate, isso sim é que não faz bem.
né? E se isso vai se consolidando e muitas vezes eu vou descontando somente na comida, esse descontar significa comer exageradamente ou também o contrário, não comer, deixar de ingerir o alimento porque eu vou imaginar que eu vou aumentar o peso, então eu pulo o meu almoço, aí eu não faço a janta, enfim, eu desregulo completamente tudo que o meu organismo, o meu corpo precisa, ou muitas vezes entro em situações de me alimento e acabo colocando para fora esse alimento, ou tomo medicações para poder expelir esse alimento, enfim, tem coisas absurdas Diversos que se faz fatores. por aí, né? Aí sim a pessoa está entrando em transtorno, e aí a gente está falando de doença, né? Então a gente tem que diferenciar bem o que é um transtorno e o que é esse dia a dia que a gente não consegue equilibrar essa fome emocional e a fome física. E é um reconhecimento do que o nosso corpo manda de sinais. Autoconhecimento. Voltamos a poder de fato nos conhecer. Com certeza. Tati, para finalizar o nosso bate-papo, eu faço um ping-pong. Eu digo uma palavra, tu me diz o que vem à mente, tá? Um livro. Bom, eu tô lendo o último agora, me veio a capa dele ali à mente. Eu tô lendo o último do Fabrício Carpinejar, né? Eu não lembro o nome dele, tu lembra? Porque tu viu quando entrou. Minha esposa tem a senha do meu celular. Isso, algo do minha gênero, esposa né? tem a senha do meu celular. Esse é o último que eu estou lendo. Uma música. Vou deixar, Skank. Uma palavra. Amor. Autoconhecimento. Tudo. Psicologia. Paixão. Uma frase para finalizar, para deixar como dica para quem está nos ouvindo a respeito de tudo isso que a gente conversou e de tudo que se deve entender para ser feliz. Bom, vamos a uma frase. Tem uma do Amir Klink, navegador, que eu considero ela fantástica, assim, ela, não sei se eu vou saber exatamente ao pé da letra, mas enfim, ela fala alguma coisa por aí, que eu prefiro 1000 vezes a turbulência da maré, né, do que aquele marasmo, aquele mar sem vento algum que não nos leva a lugar nenhum. Então é algo por aí que realmente assim a gente se renove a cada momento, que a gente busque energia, que a gente faça, porque ficar parado, não sair dessa zona tão gostosa de conforto, ela não nos leva a lugar nenhum. Então eu gosto muito dessa frase dele. Muito obrigada, Tati, por ter participado do nosso canal. A gente teria muita coisa para conversar. Não que a gente não possa voltar a ter esses papos de mais assuntos. Se você tiver algum comentário que queira deixar uma ideia para um próximo papo, pode deixar no nosso comentário. Agradeço de coração a tua participação Rafa, no canal. Preciso dizer assim, que momentos como esse eu considero fantásticos, né? Que a gente pode interagir com quem deixar recados também ali. Pode ser que gostou, botar um likezinho ali, ou até assim, tá tudo certo, tudo né? bem. E eu parabenizo por esse canal, porque que maravilha, né? A gente poder trocar experiências, ter ganhos com outras pessoas também e poder compartilhar os nossos conhecimentos. Isso é tão bom, né, Rafa? Com certeza. Muito obrigada por vocês terem acompanhado o nosso vídeo de hoje. Um super abraço e lembrando sempre que você pode, como a Tati disse, curtir, compartilhar, comentar, deixar suas ideias. E a gente te espera no próximo domingo. Um super abraço, uma ótima semana e até lá. Beijo!